Doutora Débora, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por nos atender, doutora Débora. E este assunto é importante porque eu tenho números aqui que entre 5% e 7% da população infantil, a cada 1.000 nascidos, tem o diagnóstico do DEL. É verdade, doutora? Na verdade, é verdade. Então é verdade. O que acontece? São estudos internacionais. No Brasil nós não temos esse levantamento, mas os estudos internacionais apontam que a ocorrência do distúrbio específico de linguagem é de 5% a 7% da população ao redor de 5 anos. Importante lembrar aí que nós temos aí do grau mais leve ao grau mais grave, né? Então não são todos muito graves, mas a ocorrência é muito grande. Olha, então é um dado preocupante aí, né? E como é que as mamães podem fazer para identificar esse problema, para saber que está acontecendo um problema? Na verdade, a mamãe não pode identificar o distúrbio de linguagem, né? O DEL. Mas algum sinal que ela possa entender que tem alguma coisa errada? O que é importante? Falar é inerente à espécie humana. A uma criança ao redor de 2 anos, ao redor, né? Um pouquinho antes, alguns, um pouquinho depois, outros, mas por volta dos 2 anos, falam. E começam a se tornar inteligíveis. O que isso quer dizer? Compreendidos por todos. Né? As pessoas compreendem. Crianças dessa faixa etária que não estão falando nada ou falando muito pouco na comparação com o seu irmão mais velho, com o seu vizinho, com o seu primo, têm que ser levadas para uma avaliação. O diagnóstico de DEL é um diagnóstico multidisciplinar, mas tem que começar por algum lugar. Aí se vão tirar todas as dúvidas do que pode estar provocando essa ausência ou essa dificuldade para desenvolver linguagem oral e chegar a um diagnóstico que pode ou não ser DEL. Muito bem. E o DEL ele está relacionado a alguma coisa do dia a dia, algum problema que a criança possa ter? Na verdade, o distúrbio específico de linguagem, como o próprio nome diz, ele é específico. Então, algumas crianças, até hoje não se tem a etiologia, né, o que provoca efetivamente esse distúrbio, mas algumas crianças nascem, provavelmente por uma origem genética, não se sabe ainda, com o que se considera, o que se chama na ciência de funcionamento cerebral atípico. Então, essas crianças, muito embora sejam inteligentes, muito embora escutem, muito embora não tenham nenhum outro problema, não conseguem adquirir e desenvolver linguagem normalmente. A causa ainda, ela não é lesional, mas ela ainda não é esclarecida absolutamente. Certo. Nós estamos falando de crianças, doutora. E que idade nós estamos falando dessa criança? O diagnóstico definitivo de distúrbio específico de linguagem só pode ser dado a partir dos 5 anos. Porque antes dos 5 anos, essa dificuldade de adquirir e desenvolver linguagem, ela pode ser ambiental, pode ser por uma questão da criança. Quando a gente confirma o DEL, quando essa criança é submetida à intervenção, então é feito o diagnóstico e ela não tem nada biológico que justifique o distúrbio de linguagem. Ela é trabalhada, ela é reabilitada em termos de aquisição de linguagem e não supera a dificuldade até por volta dos 5 anos. Certo. Aí a gente configura o DEL. Nessa idade, a criança também, 5 anos, 6 anos, ela já está aí talvez numa creche, numa escola, aí também depende muito do trabalho dos professores, né, para identificar também, né, que está tendo alguma dificuldade no colégio. Qualquer criança que a escola considere como tendo um distúrbio de comunicação, da ordem que for, tem que ser encaminhada para avaliação. Porque a consequência de um distúrbio de comunicação para a aquisição depois da linguagem escrita é muito grande. As crianças com distúrbios graves de linguagem oral poderão ter distúrbios graves de linguagem escrita. E isso vai provocar um fracasso escolar além de tudo. Então, além do fracasso na comunicação oral, nós vamos ter o fracasso no processo de aquisição de linguagem escrita. E aí nós vamos ter consequências ao longo da vida desse indivíduo. Agora, um dos distúrbios de comunicação também é a dislexia, né? Existe confusão nesses casos? Na verdade, a dislexia, existe confusão quando se faz o diagnóstico só na hora da alfabetização. Então, aquela criança que ninguém diagnosticou antes da alfabetização como um problema de oralidade e aparece o problema na escrita.
Aí podem misturar os dois casos, porque a dislexia é um distúrbio específico da aquisição da escrita. Antes da criança iniciar a alfabetização, ainda não se tem um diagnóstico se ela será ou não disléxica. Aí é que pode surgir a confusão. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Muito bem. Quais são as características principais do DEL, doutora? Em termos de linguagem? Sim. Então nós vamos ter crianças com, às vezes, muita troca na fala, dificuldade para construir frases, as pessoas não entendem quando eles falam, às vezes eles são ininteligíveis, eles usam um jargão, outras vezes falam frases faltando pedaço, então não usam preposições, conjunções, tem dificuldade para conjugar tempo verbal. Todas essas são características do distúrbio. Muito bem. E agora vamos falar do tratamento, doutora. Qual é o tratamento para isso? O tratamento para o DEL é a reabilitação fonoaudiológica num primeiro momento, onde se vai dar um apoio suplementar. Então vai se ensinar a trabalhar com essa criança recursos para ela adquirir linguagem. Né? É a reabilitação mesmo, quer dizer, nós vamos trabalhar no sentido de dar para ela, primeiro fazer uma boa avaliação e ver o que está ruim na comunicação oral dessa criança, e depois trabalhar com técnicas específicas, é óbvio, para cada habilidade, que tipo de recurso essa criança, que a gente pode dar de uma forma suplementar, que tipo de caminho nós podemos trabalhar com ela, para ela conseguir se desenvolver. O DEL ele melhora muito, mas ele acompanha o indivíduo ao longo da vida. Então esse indivíduo tem que ser preparado para lidar com esse distúrbio, né? Para conseguir superar suas dificuldades. Eu entendo. Então, quer dizer, ele vai ter o problema para toda a vida, mas ele vai aprender a lidar com isso. Exato. Então nós vamos conseguir em reabilitação melhorar muito a qualidade de fala, a produção dos sons, a organização das frases, o discurso, mas esse indivíduo sempre vai ter dificuldade para compreender uma exposição oral muito longa, ele sempre vai ter dificuldade de construir um discurso bem claro, mas com a reabilitação ele consegue desenvolver técnicas de apoio para ele mesmo, né, para ele conseguir superar essas dificuldades. Muito bem, olha que bacana hoje poder conversar aí com a doutora Débora Befi Lopes, ela é coordenadora do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, esclarecendo um pouco mais sobre essa questão do DEL. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista e pelas dicas aí importantes, tá bom? Obrigado a vocês pela oportunidade, é sempre bom falar um pouco de distúrbio de comunicação para que ele seja mais reconhecido no Brasil e essas crianças possam ser melhor acolhidas. Muito bem, e possam ter uma melhor qualidade de vida, né, doutor? Sem sombra de dúvida.